TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Senhoras e senhores, é com muita satisfação que estamos de volta com o nosso Você Sabia? Eu já trouxe o Zanquetin aqui, que teve uma repercussão muito grande, o trabalho dele sobre a política brasileira teve uma repercussão bastante alta, a assistência foi muito grande. E eu estou trazendo também um cidadão que começou modestamente aqui nos cantinhos de Lajeado, foi indo, e hoje é assunto em rodas políticas, em rodas econômicas, em rodas sociais, e o nome dele é Itulanius. Muito prazer em ter trazido até aqui. E eu já tem um assunto longo, mas o Zanquetin deu 2 entrevistas, uma atrás da outra, né? Aqui nós vamos começar com o assunto e não sabemos em que outra entrevista nós vamos terminar. A tua candidatura a prefeito era conversa na cidade. De repente o assunto foi parando, foi saindo do lugar, né? E hoje tem poucas pessoas ainda que dizem, não, ele poderá ser candidato sim. Quem é que está com a verdade? Primeiro quero cumprimentar o meu amigo Oswaldo Carlos Van Leeuwen, que eu tenho dito já em inúmeras situações de que é um dos grandes alicerces da nossa comunidade local e, por que não dizer, regional e com influências a nível estadual. Não, eu faço força. Fico feliz em estar aqui, Oswaldo Carlos, porque eu sei que o senhor, assim como eu também, a gente se preocupa com a comunidade, não só com o seu negócio, mas com todas as questões que envolvem a nossa comunidade local e regional. Tu estás falando exatamente o nosso pensamento. Nós queremos ser o porta-voz dessas lideranças do Vale do Taquari, de Lajeado e do Vale do Taquari, e nessas lideranças nós queremos construir, ajudar, transformar a televisão na televisão das autoridades, do povo de Lajeado. Nós vamos para todo mundo. Temos 2 casos, um caso, por exemplo, do pastor Krieger. O programa dele aqui, ele é assistido na Alemanha por um grupo grande de brasileiros que estão lá, e é assistido em Brasília também. Olha só. Ele cancelou um espaço de programa para dar umas viagens e coisa, o pessoal protestou que eles não tinham mais o programa deles. Esses dias nós colocamos no Jornal Informativo aonde é que nós fomos mais assistidos no Brasil. Ali tem Rio de Janeiro, São Paulo, no norte, botamos o nome das cidades. Por quê? Porque tem lajadenses lá, tem pessoal que conhece a nossa região, porque a nossa região é famosa no estado inteiro, né? Com certeza. E assim a gente quer transformar esse programa numa escola de debate construtivo, para construir a nossa grandeza. Isso é que nós queremos fazer, e nós temos chance com a televisão de fazer isso. Principalmente, algumas pessoas reclamam um pouco que nós não estamos mais no cabo. Nós vamos estar em alguns lugares onde nós achamos necessário, nós ainda vamos fazer cabo, porque nós temos 6 canais com cabo aí para ver. Mas o cabo é uma coisa de muita despesa, muito difícil, é um comercial que nós fazemos para poderem vender telefones, não é? Daí então tem o cabo, porque só tem o centro de Lajeado que tem cabo. Certo. Então nós preferimos mudar um pouco a nossa programação, que já começou a acontecer algumas semanas atrás, e mudando isso para nós poder cobrir todo o Vale do Taquari, todo o Rio Grande do Sul, e chegar em autoridades que estão nossas, que estão em Brasília, que estão chegar com o nosso programa na internet. A internet, se tu não tens a oportunidade de assistir o programa às 2 horas da tarde que está ali no mapa, tu chama na internet, tu assiste o programa quando tu quer. Perfeito. Então tu é dono do programa, tu é dono desse programa. É isso que nós estamos fazendo, e já fizemos alguns convites em pessoas que se preocupam com a nossa comunidade. Nós já fizemos convites para que venham participar conosco.
Nós temos já nessa parte jurídica, nesse pessoal, nós já temos autoridades incríveis, né? Advogados, a justiça, está aqui conosco já fazendo esse trabalho. Agora nós queremos trazer as autoridades os que têm conhecimento em todos os setores comunitários, começando com o Lajeado e partindo para o Vale do Taquari. Muito bem. Agora, então, a política tu vai ter que concluir, vai me dizer por que tu está quietinho. Perfeito. Na verdade, eu, como tantas outras ações que eu me envolvo dentro da comunidade, né, amigo Oswaldo, também eu estou me colocando à disposição para ajudar nessas questões políticas, porque, na verdade, se nós olharmos bem, e os telespectadores com certeza sabem disso, de que nós somos regidos pela lei. E, na verdade, as leis são construídas e são constituídas pelos políticos, ou as pessoas, pelos legislativos, são fiscalizadas e julgadas pelos próprios e também, em determinadas situações, pelo Poder Judiciário. Mas o Executivo é a grande questão. Oportuno isso. Nós estamos dando voz para o nosso comércio, para nossas instituições, para nós que tem a sua bandeira aqui nessa TV, para defender interesses de Lajeado, como fazem os vereadores. Hoje vocês têm um lugar para também dar a opinião de vocês, discutir essas coisas, para que se faça um trabalho realmente comunitário. Ótimo. E graças a Deus nós temos sendo muito bem atendido. Então, a parte da justiça já está trabalhando tanto conosco, delegados, promotores, juízes. Isso nos deixa muito satisfeitos. Agora entramos para o comércio e a indústria. Ótimo. Então é importante, né, seu Oswaldo e telespectadores, de que tudo isso... Vocês podem falar para todo mundo. Quando anda em sintonia ou nas mesmas velocidades, isso é muito bom e muito produtivo e muito salutar para toda a sociedade. E nós vemos hoje que essas questões políticas, mas vamos olhar principalmente para os executivos, nos parece que eles assumem muito mais na hora de fazer as suas campanhas, muito mais do que podem fazer, e na hora de executar lhes falta capacidade, lhes falta poder, lhes falta visão de gestão. E nesse aspecto, como nós somos da área empresarial e a minha formação pessoal, né, assim como a sua, é na área do jornalismo, e aí sim eu acredito muito no preparo e na formação, e muitas pessoas adquirem isso na vida, no dia a dia, um preparo profissional interessante, nem sempre é conquistado nas escolas, nos bancos escolares, mas cada um poder exercitar o melhor de si e, logicamente, não só em seu benefício próprio, mas sim para a comunidade. Então, nesse aspecto, né, Oswaldo e ouvintes, eu estou me colocando à disposição também e continuo me preparando, como já há muitos anos, para contribuir essa pergunta, esse desafio que o senhor me fez no princípio. Nós continuamos nos organizando e eu continuo à disposição. Claro que as especulações de nomes, de pessoas, diferentes lideranças, isso é natural, caminha, mas nós, a tendência e eu não posso hoje dizer que eu sou candidato, mas a tendência que nós venhamos a construir também uma proposta alternativa para Lajeado. Então, se esta é a pergunta objetiva, eu sim pretendo participar, como eu já disse, como eu participo em tantas outras entidades, pretendo participar mais uma vez das decisões, mas ressaltando uma coisa muito importante, dentro de regras que eu acredito, ou que nós, um grupo de pessoas, venham a construir, e não esta política tradicional que aí está, que é uma pena, que não vamos dizer que está tudo de ruim, porque a política ela é difícil fazer com que as pessoas se entendam, que haja produtividade, que haja produção, que haja crescimento. Isso não é uma coisa fácil. Pelo menos fazer aquilo que tu pode fazer. Não deixar com que Lajeado fique como está o Brasil. Exato. Então nós temos exemplos maiores
de que são muito ruins, mas volto a dizer, não na totalidade. Nós nunca podemos generalizar e nem tampouco dizer que tudo está ruim, mas mostrar e se colocar à disposição e dizer que temos jeito e temos condições de fazer isto bem melhor do que está sendo trabalhado atualmente. E é uma questão de decisão, é uma questão de nós sermos mais sérios um pouco, de repente, mais sérios até conosco mesmo, né? Porque tem tantas ações dentro da comunidade que o cidadão também pode ser melhor nas suas ações no dia a dia e não o é. Mas se isso transportado, se isso transferido para a política, e é nisso que eu acredito, nós podemos sim fazer o coletivo bem melhor, a exemplo de muitas empresas. Eu também preciso dizer, nós não podemos dizer que todas as empresas e todos os empresários são perfeitos ou são bons, mas a sua grande maioria o é. Então, por que nós não transportarmos para o setor público e especialmente que não deixa de o setor público não deixa de ser uma grande empresa. Mas perfeito, ele tem um valor limitado, tem servidores, tem objetivos, tem responsabilidades, e por que não olhar isso com clareza e gestar isso também de uma forma séria, sem fazer aquelas demagogias, sem prestar favores para indivíduos poucos e assim por diante, benefícios, o que se assiste muito, né, Oswaldo e telespectadores. Eu acredito muito nisso. Me parece que nós estamos numa transição muito positiva entre uma política de favorecimento, uma política de benefício a pequenos grupos, para uma política mais profissional, mais capacitada, e que dê mais retorno ao munícipe. Me parece que esse momento chegou, e é para esta linha que eu também me volto e ficarei à disposição dentro desta linha de gestão. Quando tu deixasses transparecer o teu nome com esta possibilidade, tu tiveste bastante pessoas que te procuraram, que aceitavam daquele teu desejo, e tu viste alguma perspectiva que, se tu concorresse, a chance não seria nula, né? Teria chance. Eu até tenho que confessar, né, seu Oswaldo, e eu sei que o senhor tem muita expertise em conhecer pessoas quando elas se manifestam, mas me parece que, de um modo geral, a sociedade toda quer isso. A questão toda é de que os indivíduos, via de regra, quando vão agir, eles olham o seu benefício próprio, e aí sim, na ação, eu não seria tão otimista. Os políticos ou as pessoas que gravitam no meio político de um modo geral, eles olham muito os seus interesses pessoais e poucos os coletivos. Mas normalmente eu quero que o outro faça aquilo que eu acho correto. Mas eu não me comprometo a ser bem assim. Então me parece que essa é uma fase... Também tu não vai ser incorreto, né? Essa é uma fase que nós temos que superar e temos que criar, e por isso que eu falei há pouco em transição. Nós temos que sair dessa política tradicional para uma política nova, e eu acredito que a sociedade, assim como eu e assim como tantas pessoas, e nós temos já atualmente um bom grupo que pensa assim, possamos realmente ter como um sonho não muito distante, termos uma política melhor, como em alguns municípios, em algumas regiões, em algumas localidades já tem. Eu até diria que o Vale do Taquari melhor do que outras regiões do país também, como o senhor já citava no início, de que nós somos uma referência hoje, e realmente somos em qualidade de vida, em vários aspectos nós somos bons, mas eu acredito que nós podemos ser muito melhores e ter uma qualidade de vida ainda maior e melhor, e isso ser alcançado também por mais pessoas. Tu estás dizendo uma coisa que me preocupou sempre muito. Eu sou um fã do turismo, porque eu sou nascido em São Francisco de Paula e me criei na minha infância de primário e coisa em Nova Petrópolis.
Aquilo eram vilas pequenas, todas elas eram pequenas vilas, um pouquinho maior ainda era Gramado. Perfeito. Olha no que se transformou em turismo. Nós começamos a fazer turismo aqui. Ontem, nosso colega aqui que lida muito com esse turismo também, faz as caminhadas no interior, ele está fazendo um trabalho junto com outras pessoas a pé nos trilhos de trem que vão até lá nos Confins. Ele está documentando tudo isso para o jornal, para a televisão. Aqueles trilhos estão terminando, não tem mais nada, tem que recomeçar tudo. Por quê? Deram o comando para a zona de lá de Bento de Caxias, foi Garibaldi, me parece, né? E eles não têm interesse nenhum que os trem venham para cá, que segure para lá. E nós ficamos dormindo. Agora, vamos ver o que tu tem a dizer sobre isso, já que tu está a par. Da ferrovia do trigo. Exatamente. Mas a minha não interessava o trigo, interessava o turismo. Mas vamos dar uma olhada um pouco maior assim do que eu entendo, e já faz mais de 20 anos eu tenho participado da coordenação na época da Amturvales, e a própria Amturvales hoje é uma entidade que cresceu significativamente. Mas eu não tenho dúvidas, e eu acho que dá para nós dizermos aqui, porque tem relação aqui. Aqui podemos dizer tudo o que nós queremos, né? Com o jornal, de que o que o Alício Assunção está fazendo, junto a um turismo simples, a desenvolver um produto, que ele no primeiro momento é simples, mas ele é prático, é muito importante, e ele demonstra de que as pessoas têm interesse em receber esse tipo de serviços, mas nós podemos transportar isso para questões muito maiores, como nós termos um centro de convenção, e os empresários da nossa região estão trabalhando isso, e a própria Associação Comercial e Industrial de Lajeado e a SIC, a qual tem muita gente trabalhando. Vamos juntar esse grupo de vários setores. Vamos juntar esse grupo, que as lideranças desse grupo, vamos discutir isso diretamente com o público. Exato. Então, seu Oswaldo, eu acredito mesmo que nós temos que, na verdade, chamar atenção de alguma forma, seja com grandes eventos, com serviços médios ou com serviços simples, mas nós temos que chamar a atenção do público externo, trazê-lo para cá, que junto com ele sempre vem um pouco de dinheiro, e aí nós movimentamos a economia. Por que se fala tanto que uma Copa é interessante? Porque ela traz pessoas de diferentes partes do mundo, e num primeiro momento é a própria economia naquele instante que se movimenta. Mas na sequência, isso são informações, dados que se tem, de que muitos negócios, muitos acontecimentos, muitas questões econômicas acontecem sucessivas a esse tipo de eventos, ou seja, as pessoas se conhecem, as pessoas se encontram, elas veem alguma coisa diferente. Foi o começo do começo. Perfeito, perfeito. Então nós sermos promotores, nós fazermos algo diferente é, sem dúvida, muito importante. E essa é uma tradição que o Vale do Taquari ainda não tem muito desenvolvido, mas já está engatinhando. Está começando. Mas nós podemos fortalecer isso, e são várias as formas, e eu particularmente tenho uma visão muito clara. O setor público ele tem que ser o impulsionador disso, não necessariamente ser o financiador, mas ele tem que impulsionar, ele tem que inovar. Ele tem a autoridade para fazer isso na mão, né? Perfeito. E no mínimo, não atrapalhar. No mínimo, não atrapalhar. Quando alguém tiver uma iniciativa, não criar obstáculos para que isso aconteça. E me parece que nessa questão da Ferrovia do Trigo, que nós estávamos falando há pouco, são pequenos detalhes, são entraves que acabam levando isso ao longo do tempo, que nós já estamos falando isso, eu acredito que próximo a 20 anos já estamos falando desse tema, e acaba em promessas e não sai. Então nós temos que ser mais práticos, e aí eu tenho que voltar a cumprimentar o Alício pelas suas ações, mas tem várias ações. Ele está junto conosco nesse sentido de turismo há muito tempo. Perfeito. Nós tentamos agora fazer aquele trabalho de tradicionalismo. Nós já estávamos com os gaúchos,
íamos partir para os italianos e para os alemães. Aí ficou doente uma pessoa, outra se afastou e não deu para dar continuidade, mas nós vamos continuar com isso. Agora conversamos contigo, conversamos com o secretário, conversamos com outros aí, para montar essa parte aonde a gente vai centralizar. E pode ter certeza que isso vai ser retransmitido para tudo quanto é parte. Certo. Porque o pessoal vai ter esse interesse e nós vamos trazer comunidades de outros lugares que venham para cá, porque nós temos a ADI, onde tem toda aquela circulação de jornais, que nós podemos trazer em assuntos interessantes, trazer repórteres para cá para eles publicar naquela região deles também. Perfeito. Olha, eu estava nesse momento, há pouco, falando dos eventos empresariais, convenções e tal, mas o senhor citava agora há pouco o tradicionalismo, que ele é muito forte na nossa região, e olha quantos rodeios acontecem, quantos encontros artísticos que cultuam o tradicionalismo gaúcho. Então me parece que o setor público ele pode fortalecer tudo isso, assim como também o turismo religioso, nós sermos mais um centro de despertar olhares para as comunidades outras e através disso nós realmente desenvolvermos a economia. Então eu acho que nós estamos falando de um tema que é turismo, mas tem tantas outras áreas que nós podemos ser melhores, ser inovadores e trabalharmos isso um pouco mais. Eu acredito que isso vai ser realmente possível. Porque o que tem de grande em Gramado, Candé? Comércio. Lá eles transformaram aquilo num assunto comercial. Nova Petrópolis tem o que oferecer? Meu pai, a vida dele terminou em Nova Petrópolis, né? Sim. Foi lá. Sim. Gramado tinha algum poder de liderança. Eu acho que graças àquele pessoal de origem alemã e coisa que tinham mais. O Dr. Nelson foi um dos grandes idealizadores. E São Francisco de Paula era terra de gaúcho, né? Perfeito. Estava bajado ali, sem coisa maior. Nós temos para passear, as nossas cascatas não são tão grandes que nem as de Gramado. Perfeito. Mas nós temos cascatas em tudo quanto é parte. Sim. Esses centros que nós temos em Lajeado, onde o pessoal pode passear, ficar, andar, tem de tudo. Nós temos de tudo, nós temos todo tipo de raças. Nós temos uma grande fortaleza que é pouco explorada aqui, eu até... não estou nem entrando aqui na questão das hidrelétricas, que nós podemos até falar num outro momento. Mas, nós já temos uma passagem para a próxima semana. Tu vai estar aqui na terça-feira para gravar, então nós vamos fazer de duas em duas. Mas nós temos uma verdadeira fortaleza, um verdadeiro bem que nós temos aqui no Vale do Taquari, que é o Rio Taquari. E se a gente anda pela Europa, como eu já tive a oportunidade, e certamente a grande maioria já teve, de que qualquer água lá tem barcos, tem passeios, obviamente utilizado também para transporte. Mas, aqui nós temos cascalhos e tudo quanto é jeito que tem tirado. Muito pouco utilizamos o nosso recurso hídrico, então podemos cuidar dele melhor, dar uma atenção maior, mas também nos valer dele muito mais para encaminhamentos para a nossa qualidade de vida e bem-estar, por que não, das pessoas que até vivem aqui. Sabes que uma coisa do passado de turismo, quando eu morava na minha chácara lá, que eu tinha uma chácara, tenho ainda, tu és lá, eu tinha feito um projeto de umas charretes com 2 cavalos brancos, ou mais que fosse necessário, e estava conversando com o pessoal de navegação. Eles teriam um barco de navegação na beira do rio, saíam, eu estava começando a fazer pequenas casinhas ali para o pessoal ir para lá. Sim. E com aquilo nós levávamos ali por dentro, pela beira do rio, até o porto, e lá eles faziam um passeio de barco até para ver em Bom Retiro, onde tem aquela maravilha lá. Exatamente. Perfeito. Só que depois parou o turismo, eu só tinha comprado um cavalo, vendi também, não continuei fazendo. Sim. Olha só, seu Oswaldo, deixa eu só lembrar, na eclusa do Rio Taquari, nós temos isso, pode ser um tema que nós venhamos a tratar num próximo momento,
mas lá poderíamos ter uma usina hidrelétrica. Já ouvi falar. Que poderia não, ela está prevista, tem capacidade para gerar 43 megawatts de energia, e certamente poderia ser mais uma atração, porque tudo é uma questão de como a gente vende a ideia em outras comunidades, em outros lugares, mas poderia certamente ser mais uma atração para trazer pessoas aqui e dizer que tem isso no nosso Rio Taquari, assim como tem a Iclusa, assim como tem outros cascatas e pontos turísticos. Nós temos uma natureza exuberante aqui no Vale do Taquari, se nós olharmos recursos naturais, principalmente cascatas, grutas e quedas d'água e pequenos lagos e assim por diante. Então, isso tudo, logicamente, que a nível de turismo pode ser muito melhor explorado. Nós estávamos muito bem encaminhados com algumas pessoas aqui de Lajeado para fazer funcionar o aeroporto. Só que depois, uma das pessoas foi tratar em Estrela, viraram para cá, viraram para lá, e parece que caiu por terra, né? Não vai ter, mas a gente pode virar isso ainda, né? Na verdade, o aeroporto de Estrela, ele, assim como o próprio Porto de Estrela, são questões que, veja bem, no passado já estavam bem mais avançados do que estão hoje. E nós estamos, através da SIC Regional, retomando esse tema, e tanto é que o Porto de Estrela ultimamente foi muita notícia, teve inclusive a realização lá da Multifeira, né? Em Estrela, que foi um sucesso. E tem que se juntar. Lajeado e Estrela tem que fazer um centro junto. Perfeito, então, essa é uma outra visão. Só tem uma ponte, Arroio do Meio. Que cada vez nós temos que ter mais claro que o Lajeado não pode pensar sozinho e nem agir sozinho. O Vale do Taquari, porque não sei se a maioria dos telespectadores sabe, mas o Vale do Taquari em território é mais ou menos equivalente ou um pouquinho menor do que o município de Alegrete sozinho. Então veja bem, nós temos que ter uma visão aqui, mesmo que nós tenhamos os municípios que são muito importantes a partir da sua emancipação, mas nós temos que ter aqui uma visão comunitária regional. Então as ações elas têm que ser pensadas e feitas de forma conjunta. E nós temos muita coisa que os turistas vão aproveitar. Mas, Ítalo, nós vamos ter que parar agora, porque o nosso tempo chegou no fim. Na próxima semana nós vamos voltar a esse assunto para completar que está aqui e vamos dar continuidade àquele nosso trabalho com esse grupo que nós já temos para montar esse centro todo, fazer uma estrutura e vamos vencer no turismo. E nós já estamos trabalhando com alício em toda a região, né? Ótimo. Começamos a trabalhar com tradicionalismo e tivemos que dar uma parada, mas já estamos tentando com outras pessoas para voltar. Aquilo reunia 1.000 pessoas, 1.500 pessoas lá nos shows que a gente fazia. Na verdade, a Turvales ela tem um papel muito importante, mas cada dia mais nós temos que realmente planejar as nossas ações regionais e elas ser um pouco menos individuais, mas temos que cumprimentar quem o faz, né, e daí sim estabelecer cronogramas de ação, ou seja, não só ficar falando, nós temos que dizer que nós queremos fazer isto e daí montarmos quem faz, quando vamos fazer, quem financia e aí realmente no tempo nós executarmos isso, porque senão nós ficamos só nos sonhos e nós temos que realizar os sonhos. Quando nós tivemos o grupo da Rede Vale, esse grupo vai receber todas essas lideranças de todos esses setores para botar em discussão. Ótimo, isso aqui na mídia, botar essa discussão na mídia, né? Perfeito. Então tá, muito obrigado pela tua vinda aqui e na próxima semana, nesse mesmo horário, nós estaremos conversando sobre uns bons assuntos. Eu quero envolver tuas ideias com o prefeito atual, eu quero trabalhar em outros nomes que tu acha de dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. A economia da energia também aqui no Vale do Taquari. E daí, devagarinho, nós vamos trazendo 1, 2, daqui a pouco vamos discutir o assunto com 3 ou 4 e vamos crescendo desse jeito, tá bem? Estamos à disposição. Muito obrigado, senhores telespectadores. Nós agradecemos e até a próxima semana, nesse mesmo dia e horário. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.